Bem, galerinha, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de estatística. Continuando a nossa disciplina, né, os conteúdos da nossa disciplina, o objetivo da aula de hoje é trabalhar com o teorema do limite central. Qualquer momento, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me interromper, né, que a gente responde aí as questões que forem surgindo, tá? Eu vou tentar mostrar o teorema para vocês da forma mais, assim, simplória possível, né? Porque, por exemplo, teorema, lema, isso são recursos da matemática, né? Que às vezes nem são, às vezes eles nem são tão simples assim, né? A gente entrar, por exemplo, no teorema e tentar provar o teorema, isso não é o objetivo nosso, principalmente em um curso técnico, né? A gente não quer isso, a gente quer o entendimento do teorema, né? Teorema é uma afirmação, né? E essa afirmação é uma afirmação que foi provada, né? Para ela se tornar um teorema, ela tem que ser provada. Então, a gente não vai mexer com a prova, a gente só vai trabalhar com a afirmação e entender qual que é a afirmação do teorema do limite central, tá? Antes da gente começar, efetivamente, eu criei aqui uma planilha e vou mostrar essa planilha para vocês. Deixa eu pegar aqui. Ó, nessa planilha, isto aqui, ó. Esses dados aqui, ó, do grupo 1 ao grupo 30, eu vou... Os dados em si, os valores não importam, por isso não preocupem em enxergar. Eu sei que não está dando para vocês verem, mas os dados em si não importam. Eu vou explicar o que são esses dados. Isso aqui foi uma pesquisa feita numa determinada faixa de renda entre grupos de pessoas, tá? E esses grupos de pessoas foram, grupo de família, foram 50 famílias, tá? E eles analisaram essa renda, né, por vários quarteirões em um bairro. Na verdade, especificamente, deram aqui 30 quarteirões, tá? E aí pegaram a renda familiar de cada família, né? Por exemplo, a primeira família aqui, aí eu vou dar o zoom para explicar, ó, ela teve uma renda familiar de 2.525. A família 2, 2.230. A família 13 aqui, ó, 660, né? Na verdade, a família 12, porque a primeira linha é o título, né? Então, é isso. Vocês entenderam o que são esses dados? Sim ou não? Respondem, por favor. Thaís, Sueli, Jéssica. Não, professor. Sim, eu entendi. Jéssica entendeu? Thaís? Professor, eu que não entendi. A Jéssica não entendeu, Eu a Thaís entendi. entendeu. Ô, Jéssica, isso aqui é o seguinte, ó, cada coluna representa 50 famílias. A renda familiar de 50 famílias. Beleza? Então, aqui a primeira família teve uma renda, dando um zoom aqui, ó, de R$ 2.525. Beleza? O grupo 2 são outras 50 famílias. Entendi, professor, agora entendi. O grupo 3 são outras 50 famílias. Entendeu? Sim. Ao todo, foram 30 grupos de 50 famílias, cada grupo. Eles entrevistaram muitas pessoas, né? Se você for avaliar aqui, ó, se eu tenho 30 grupos vezes 50, 1.500 famílias nessa análise. Beleza? Beleza. É isso que esses dados estão mostrando. Aí, o que eu fiz na outra planilha? Eu distribuí esses dados e encontrei a frequência
dos valores, né? E separei as classes, o intervalo de classe. Por exemplo, não. Antes disso, eu calculei a média, tá? Então, por exemplo, desse grupo 1 aqui, a média, qual foi a média? Estão conseguindo enxergar aí? Me ajuda? Qual que é a média? A coluna B é o primeiro grupo. De 1.726 e o que 26. isso? O que é esse valor? A média? A média. Mas esse valor é em quê? O que isso representa? 1.726 e 26. Reais? Dinheiro do Reais, salário? isso. Perfeito. Aqui, a média dos outros 50. Aqui, a média dos outros 50, do grupo 3. Aqui, a média do grupo 4 e assim por diante, até chegar no grupo 30. Tudo bem? Essa última linha aqui? Sim. Perfeito. Então, beleza. Eu peguei esses caras aqui, ó, selecionei e joguei eles aqui, ó. Então, por exemplo, aqui está dando 1.589. O 1.589, aqui é porque ele muda toda hora, tá? Esses dados aqui, eles estão sendo trocados. Mas em linha... não. É esses dados mesmos, porém, aqui eu ordenei eles. Esse aqui é o menor, a menor média, e essa aqui é a maior média, tá? 1.886,7. Perfeito. Aí, o que eu fiz com esses dados de média? Então, essa é a média do grupo 1. Não sei qual mais, porque eu ordenei, né? Mas aqui tem as médias de renda familiar dos 30 grupos. Beleza? Aí eu calculei a amplitude, que é o maior Menos o menor. menos o menor, deu R$ 297. Calculei o número de classes, que é a raiz quadrada de 30, que são o número de valores. Calculei a amplitude do intervalo de classe, que é dividir essa amplitude por 5, que está aqui. Então, eu dividi esse por esse. Deu 59,46. E gerei as 5 classes. Então, entre 1.589,38 e R$ 1.648,84, quantas médias que entraram? 5, né? 5. Perfeito. Entre R$ 1.648,84 e R$ 1.788,30, quantas médias que entraram? 4. 4. E assim por diante. Nesse intervalo 6, nesse intervalo 10, nesse intervalo 4. Perfeito. Peguei esses dados e gerei esse gráfico que está aqui do lado. A pergunta é: esse gráfico aqui segue a distribuição normal? O que vocês acham? Deu uma inclinada, né? Aqui deu uma caidinha, mas está seguindo, não tá? Não subiu e desceu? Sim, só no início aí que ele deu uma... Exatamente, só no início. Perfeito, tá? É isso mesmo. César, eu não sei, mais ou menos. No início aqui ele não está seguindo a distribuição normal, não, porque ele caiu, ele tinha que ter subido e depois descido. Isso mesmo, essa é a conclusão que nós tiramos, tá? Então quer dizer que a distribuição normal é ela toda reta. Não, a distribuição normal ela sobe e depois desce. Tá. É tipo a montanha. Uma montanhazinha, essa é a distribuição normal. Esse aqui tem indícios, vamos dizer assim. Pode ser que sim, pode ser que não, por causa desse problema aqui, né? Beleza. Pronto. O que eu fiz? Eu fui lá e dobrei a amostra. Agora, eu peguei dados de 60 grupos.
beleza? E fiz o mesmo procedimento. Só que ao invés de eu ter 30 médias, eu vou ter quantas médias? 60? 60 médias. Peguei as médias e joguei nessa outra planilha aqui, ó. Deu mais dados, tá vendo? Fiz o mesmo procedimento com 60 valores de média de renda familiar. A amplitude aqui deu 430. O número de intervalos de classe, ao invés de 5, foram 8. E a amplitude do intervalo de classe, ao invés de 59, ela foi 53,82. E aqui eu gerei essas classes aqui, ó, tá? A primeira classe, eu tenho que uma média está entre R$ 1.424,98 e R$ 1.578,80. Duas médias está entre esse intervalo aqui. 9 médias nesse intervalo, 14 médias de grupos familiares nesse intervalo, 16 nesse intervalo, 8 nesse intervalo, 6 nesse intervalo à esquerda, 4 nesse intervalo aqui. Peguei, gerei esses dados e plotei. Esse cara aqui segue a distribuição normal? Não. Esse segue. Mas não tinha que ser a montanha certinho, professor? Não, não tem que ser certinho, não. Não tem que ser. Tá? É uma aproximação, não tem que ser. Vou mostrar para vocês esse gráfico aqui, ele plotado de outra forma, tá? Eu vou criar aqui, agora eu vou plotar na forma de histograma, para vocês verem o que eu estou falando. Não tem que ser certinho. Vocês vão ver os dados de outra forma. Aqui, ó. Olha aqui, que interessante. Eu peguei esses dados aqui, olha, eu vou pegar ele e vou colocar esses dados. Deixa eu copiar esse gráfico. Eu vou colocar ele aqui num software de desenho aqui, o Paint. Ó, tá aí. Perfeito? Se eu fosse traçar uma curva, deixa eu pegar aqui uma curva, tá? Como é que eu faria essa curva nesse gráfico? Eu pegaria aqui, ó. Não, peraí, não é esse aqui, não. Eu quero um lápis. Como é que eu faria a curva nesse gráfico? Eu pegaria sempre os topos do histograma. Entendeu a lógica? Então, ó, eu viria aqui, pegaria esse topo, pegaria esse topo, pegaria esse topo, esse topo, esse topo, esse topo, esse topo. Ah, entendi. Entendeu o que está acontecendo? Entendi. Não é porque aqui não representa bem, não, ó. Aqui não está representando bem. Mas a distribuição normal seria mais ou menos assim, esse topozinho aqui de cada um, entendeu? Então, ele dá mais ou menos a montanha mesmo, né? Então, assim, não necessariamente... Aqui, pelo histograma, você consegue ver melhor, né? Que tem uma montanha subindo e descendo. Concordo com você que ela não é certinha, mas ela é. Beleza. Mas, na opinião de vocês, qual que ficou melhor? Mais próximo da normal, da distribuição normal? Esse ou esse daqui, na opinião de vocês? Você fala dos... Qual dos gráficos? Esse gráfico é com 60. O histograma. Esse gráfico aqui é com 30. Qual que está mais próximo da distribuição normal? O de 60 ou o de 30? 60. 60.
Perfeito, é isso mesmo, vocês estão certinho. É o de 60. Pronto. O que que ele quer dizer aqui? O que que é o teorema do limite central? Sabendo o que que é o teorema do limite central? O teorema do limite central é essa frasezinha aqui, ó. À medida que o tamanho da amostra aumenta, ou seja, de 30 para 60, a distribuição de frequência das médias, eu tinha essa distribuição com 60 e essa distribuição com 30. A distribuição de frequência das médias amostrais tende a se aproximar cada vez mais da distribuição normal. Nós estamos mostrando que esse teorema é verdade. Ó. Aqui eu estou longe da distribuição normal. Aqui eu estou mais próximo da distribuição normal. Por quê? Porque a média, a minha amostra aumentou. Aqui eu tenho 60 médias. E aqui, ó, eu tenho só 30 médias de renda familiar. É isso. Isso aqui é o teorema do limite central. Se eu fizer com 90, ele vai ficar mais próximo ainda. Entendeu? Vocês querem fazer com 90 para a gente ver? Vamos fazer, ué. Quer ver? Ó? Eu consigo aqui gerar dados de 90. Vou pegar essa planilha aqui, ó. Olha que interessante. Vou criar uma cópia dela. Vou colocar ela aqui como sendo A2. Rapidinho eu faço aqui, ó. E aqui no Excel, eu vou gerar mais uns grupos familiares aqui, ó. Vou gerar agora 90 grupos familiares. Vai ficar sem foco aí, mas não preocupa não. Vou gerar até o 90. Ó, a vasilha tá suja aí. Tô lavando vasilha. Aí, pronto. Gerei os dados, gerei as médias. Agora eu tenho agora 90 médias. Vou copiar essas médias aqui. Vou jogar na planilha. Beleza. Aqui agora, deixa eu colar, colei, Ctrl C. Deixa eu colar elas agora de forma... Vou transpor ela aqui, né? Beleza, agora elas estão aqui, ó. Agora eu tenho 90. Vai dar um trabalhinho, hein? Mas a gente faz aqui rapidinho. Então, isso aqui média de renda familiar, né? Dos grupos. Eu tenho 90 grupos. Renda familiar, a média aqui, ó. Familiar. Perfeito. Tá aí. Eu vou ordenar, né? Vou fazer aquele procedimento ali que eu fiz, ó. Classificar do menor para o maior, tá aí, beleza. Aqui a amplitude, o intervalo de classe, eu vou colocar aqui também. Isso. Vou dar uma diminuída aqui nesses valores, isso, isto. Ó, aqui, perfeito. Deixa eu só pegar aqui, ó.
Beleza. Agora eu vou calcular a amplitude. Vai ser o A91 menos o A2, né? Ó, o A91 menos o A2, que é o maior pelo menor. Deu 481, pois não? Ah, não, eu tô confundindo. É a segunda que eu tenho dúvida, número de intervalo. Não, essa eu sei, amplitude de intervalo de classe. Ah, tá, beleza. Então vamos fazer o número de intervalo de classe é raiz de 90, concorda? Professor, Porque, Oi. no caso, quando é amplitude de intervalo de classe, é a raiz da quantidade dos dados. Não, desculpa, como é que é? Quando é amplitude de intervalo de classe, no caso, é a raiz da quantidade dos números de dados. Não, é a raiz, não é a amplitude, não. O número de intervalo de classe aqui, ó, se eu vou ter 5, 8, é eu tirar a raiz da amostra, que é 90. Isso mesmo. E a amplitude do intervalo de classe é a amplitude, que é um maior pelo menor, dividido por esse cara de cá. Entendeu? Entendi. Entendeu a lógica? Sim. eu confundi. Vou repetir, a amplitude é o maior pelo menor. Então, qual que é o maior? 2002 menos o menor, que é o primeiro aqui, deu 481. O número de intervalo de classes, quantas classes que eu vou ter, né? Se eu vou ter 8, 9, 10 e tal, é a raiz de 90. É isso. É o número de dados que existe. Isso, que é o número de dados. Então, em todos aqui, ó, nesse eu tirei aqui, ó, raiz de 30, deu 5, né? Aqui eu tirei raiz de 60, deu 8. Aqui eu tirei raiz de 90, deu 9. Ah, tá, porque você fez um de cada. Isso. E aqui eu pego um e divido pelo outro, né? Deu 53,49. Agora eu tenho que gerar as classes, né? Aí eu vou precisar de uma calculadora. Isso aqui vai dar um trabalhinho, mas não tem problema não. Aqui, ó. A primeira classe é o primeiro número, né? 1521,06 mais 53,49. Né? Aqui, ó, é isso mesmo, ó. Então dá 1574. Então esse cara aqui, eu vou colocar ele aqui, ó, vai ser o primeiro aqui, certo? E o segundo vai ser esse cara aqui, ó, que eu acabei de calcular. Coloco ele de cá. Ele automaticamente passa a ser o primeiro da segunda classe e o segundo é mais 53,49. Ah, sempre vai colocando mais 53,49. É isso aí, exatamente. Aí eu coloquei aqui, ó, beleza. Aí esse aqui, que é o último da segunda classe, passa a ser o primeiro da terceira classe. Mas por que esse número tá... Ah, tá, se mudou aí agora. Eu tô trocando aqui, ó. Esse mais 53,49. Pego ele, coloco ele de cá. E coloco ele na primeira da quarta classe. Mais 53,49. 1735 passa a ser esse cara aqui. E também esse cara aqui da quinta classe. O professor, Oi? manda essa planilha sua para mim. Eu vou mandar agora. Só terminar aqui eu já vou mandar. Agora não vou deixar para depois da aula, não. Porque senão Não, tá depois eu vou esquecer. 1788. Nossa, essa aqui tá ficando boa. Em 1788 eu vou colocar de cá. Perfeito. Agora eu vou somar mais uma vez. Mais
53,49 deu 1.842. 1.842 eu coloco daqui e coloco de cá. Mais 53,49. 1.895,49. Parece que alguém solicitou para entrar. Beleza. Coloco de cá. Agora a gente já vai para a última classe. 1.895,49 mais 53,49, né? Deu 1.948,98. Ah, não, ainda tem mais uma classe, né? Que aqui agora só tem 8, ó. Ainda tem que colocar mais uma classe aqui. Esse Tzinho fica junto no último. É. Tem que abrir e fechar. Isso. Isso mesmo. Aí aqui agora, ó, 1948,98, coloquei aqui. Que é a última, né? E mais 53,49. Ó, gerei as 9 classes aí, ó, 2002,47. Isso. E realmente aqui tem um fecha aqui, né? Eu não consegui colocar ele não, mas aqui tem um fecha. Perfeito. Agora eu vou gerar a frequência, né? Deixa eu limpar aqui os dados. Ó, de 1521 a 1574,55. Deram até aqui, né? Vou até colorir aqui, ó, de vermelho. Ô César, é que é a minha dúvida. Ah, Tem hora que eu não compreendo direito essa parte, não. então, você tem que pegar todos os números que está entre esse intervalo aqui, ó, de 1521 e 1574. Por que o 1612 não entra? Porque ele não está no intervalo. Porque ele não está no intervalo. O intervalo vai de quanto a quanto, Sueli? De 1521,6 a 1574,55? Isso. Ah, tá. Então, entendi. Agora eu entendi. Entendeu? Sim. Não é difícil, não. Aí, beleza, até colori aqui de vermelho, ó. Agora a gente vai para o próximo intervalo, né? Esse aqui é de 1574 a 1628. Então só tem 3. 4. Tem 4. Ele só tem, vamos lá, ó, 1, 2. É esse aqui quase que entrou, né? Mas ele não entrou, não. Esses dois aqui não, né? Vou dar um laranja aqui, ó. Aí, ó, esse cara aqui deu 4. Vamos no de baixo, 1628 a 1681. Agora já deu mais, né? Esse é o amarelo, deu 10. Ele está fazendo a conta aqui para mim, tá? 10. 1681 a 1735. E como que ele faz essa conta para você? Ah, o Excel faz aqui embaixo, ó. Aqui, ó, onde está o mouse aqui, tá vendo? Ó, ele faz aqui, ó, contagem. Viu ou não? Não. Aqui, ó. O mouse está aqui, né? Aqui, ó. Ah. Contagem aqui, ó. Deu 19. Colorir aqui de verde. Então, esse aqui é 19. Vamos para o próximo. Ah, o próximo é
1735, 1788. Isso. Deu 21. Vou colorir esse aqui de verde forte. 21. Agora, 1788 a 1842. 1842. Ó, deu 16. Então, aqui o azul. Aqui deu 16, ó, beleza. Agora vamos de 1842 a 1895. 1842 a 1895. Eita, esqueci. 1895. Então, vai 1895, vai até aqui, ó. Coloca esse azul aqui. Deram 5. 1895 a 1948. 1895 a 1948. Mais um, professor. Aqui, né? Isso. Coloca esse roxo aqui. Então, deu 8. Restante sobrou 2. E agora 2. Perfeito. Os últimos aqui para deixar branco mesmo, né? Ah, vamos colocar uma corzinha neles aqui. Colocar um lilás, um vermelho vinho. Perfeito. Agora eu vou plotar o gráfico. Aí esse gráfico eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Inserir gráfico. Esse aqui, ó. Aí, o que está acontecendo aqui? Peraí. Esse gráfico aqui. Ó, da mesma forma, eu concordo aqui que ele está melhor. Tem um probleminha aqui e um probleminha aqui, mas acho que é só uma questão de sorte mesmo. Mas eu acho que se eu colocar aqui e for desenhar, ele vai ficar numa curva bem interessante aqui, ó. Né? Se eu colocar ele para cá, ó. Ele também tem um comportamentozinho aqui de distribuição normal, né? Com esse problema aqui, né? Tem um probleminha aqui, ó. E tem aqui um pequeno probleminha aqui. Mas a curva dele também segue. Então, é isso que o livro quer dizer, ó. O teorema quer dizer, você vai aumentando a amostra, os dados eles vão ficando mais próximo da distribuição normal. E alguém provou isso. E aí definiu o teorema do limite central. Então, à medida que o tamanho da amostra aumenta, foi isso que nós fizemos. Nós aumentamos ela para 90, né? 30, 60 e 90. A distribuição de frequência, que é isso que nós fizemos, ó, isso aqui, ó, distribuição de frequência é essa tabela aqui. Tende a se aproximar cada vez mais da distribuição normal, né? Então, isso é o teorema. É isso que ele está querendo dizer. Aí, beleza.
Se o tamanho, veja só, se o tamanho N da amostra for suficientemente grande, a média de uma amostra aleatória retirada de uma população terá uma distribuição de frequência aproximadamente normal, independente da população. O cara provou isso também, que a média de uma amostra aleatória, ela terá, ó, a média de uma amostra aleatória retirada de uma população de dados terá uma distribuição de frequência aproximadamente normal, independente da população. Na prática, uma amostra é considerada suficientemente grande se consistir de 30 ou mais observações, que é o nosso caso. Nós fizemos com 30, 60 e 90, então tinha mais de 30. Já se a população tem distribuição normal, então a média amostral terá distribuição normal, qualquer que seja o tamanho da amostra. Ele deu esse gráfico aqui, o que esse gráfico está querendo dizer? Que para todo tamanho de amostra, se a distribuição da população é normal, então a distribuição amostral, que é a distribuição das médias amostrais, também vai ser normal. Para grandes amostras, você pode ter outras distribuições, assim, assim, ou assim, igual está essa curva aqui. Isso aqui não é distribuição normal. Não é distribuição normal. Isso não é distribuição normal. Porém, se você pegar várias amostras, calcular a média das amostras e distribuir, você vai chegar na distribuição normal, independente se a amostra era ou não era distribuição normal. É isso que ele está querendo dizer aqui. Aí, ó, o que ele está querendo dizer mais com essa fórmula aqui? Não se assustem, tá? Vou explicar direitinho o que é isso. O valor esperado das médias amostrais é igual à média da população. É isso que ele quer dizer. O valor da média das amostras, aqui, ó. O que ele está querendo dizer ali? Esse cara aqui, ó, são as médias dos grupos, tá? São as médias. Se eu pegar a média desse cara, das médias, a gente já fez isso em outros exemplos. Eu vou calcular a média aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo, tá? Deixa eu só inserir aqui mais uma coluna que eu vou colocar a média. Ele está falando que a média das médias amostrais, então vamos calcular a média. B2 até B91. Ó, deu esse valor aí de média. Ele está falando que esse cara é a média da população inteira. Porque quando a gente calcula a média, a gente calcula a média da amostra, né? Não é assim que a gente faz? É muito caro você calcular a população inteira. Por exemplo, eu quero descobrir a idade não, a altura dos homens brasileiros, né, com 20 anos de idade. Eu quero saber qual que é a média de altura. Como é que eu vou fazer? Tem duas formas. Eu vou lá e pego todos os homens de 20 anos e meço eles.
certo? Jogo numa planilha e calculo a média. Isso é viável de se fazer, na opinião de vocês? O que vocês acham? Tem como eu pegar todos os homens brasileiros de 20 anos e medi-los para calcular a altura média? Não, Não tem jeito. tem que pegar uma amostra, né, no Então, eu caso. vou pegar uma amostra. Jéssica, é isso mesmo, vou pegar uma amostra. Beleza. Se eu pegar várias amostras, vários grupos, vou te dar um exemplo. Eu pego aqui 30 pessoas em João Pinheiro, não, 50 pessoas aqui em João Pinheiro, vou lá em Paracatu, pego mais 50 pessoas, vou lá em Belo Horizonte, pego mais 50 pessoas, vou, sei lá, no estado do Pará, pego lá, vou numa cidade, pego mais 50 pessoas, jovens de 20 anos, né? É isso. Se eu conseguir 30 grupos, 30, ou seja, se eu for em 30 cidades e pegar a média desses caras, aí eu vou ter 30 médias, concorda? Sim ou não? Sim. Uma para cada cidade. Ah, João Pinheiro deu uma média de 1,80. Belo Horizonte deu uma média de 1,81. Em Paracatu deu uma média de 1,50, 1,60. Não sei, tal cidade deu uma média de 1,70. E vou pegando esses valores. Aí eu vou ter 30 médias. Concordam, sim ou não? Sim. Aí eu vou, Jéssica, e calculo a média das médias. Você acredita que se eu fizer isso, eu tenho a média da população inteira? Vai. Pra mim já não dava, porque para pegar a população toda tem que pegar mais de 30 amostras. Aí o cara tá me falando aqui, ó, o cara que inventou isso, que esse Stevenson 2001 aqui, que se eu tiver 30 dá 30 grupos, ou seja, se eu for em 30 cidades e pegar ali, vamos colocar 50 pessoas, 40 pessoas e calcular a média da altura dos homens de 20 anos, eu posso estatisticamente usar isso em qualquer experimento, qualquer coisa que eu for fazer, eu posso falar que isso é a média da população brasileira. É, Entendeu? mas eu achava melhor se falar só de Minas, né? No caso, pegar as 30 pessoas só de 30 de amostras. Não, mas no caso ele vai pegar várias cidades, né? Ah, tá. Ele vai em vários estados. Estou dando um exemplo aqui, eu dei João Pinheiro, Paracatu, Belo Horizonte, mas Belém do Pará, Recife, Salvador, Brasília, São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis, ele vai nas cidades e pega lá uma amostra. Se ele for em 30 cidades, já é suficiente. Entendi. Entendeu? Aí o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar e fazer a média para cada cidade, não é? Aí depois ele tem que fazer o quê? Para ele pegar a média da população inteira? Fazer as médias, fazer a média das médias, né? Eu vou ter cidade 1, média tal, cidade 2, média tal. Aí eu faço a média das médias. Aí eu tenho a média da população, posso concluir isso. Ah, se você observar aqui, ó, a média aqui deu 1.755. Aqui, ó, já vai dar quanto? Deixa eu ver desse cara aqui, dessas médias, né? Aqui, ó. Aqui é do B2,
ao B61. Ó, 1757. Tá vendo? Ó, muito próximo. Cara, esse trem bate mesmo. É muito próximo, muito próximo mesmo. A média das médias é uma medida top. Top, top. É a medida da população, né? Olha lá, 1749, ó, tá muito igual, ó. Aqui 1757, aqui 1755. É muito próximo, bate mesmo. Então, se você fizer, cara, se você pegar 30 cidades, sabe? Tem que espalhar, pega lá 50 pessoas, 50 jovens de 20 anos, média altura. Em 30 cidades já é suficiente. Por isso é que na hora de fazer a eleição, lá eles fazem isso, sabe? Eles usam isso, eles não vão na população inteira perguntar, eles vão na amostra. E essa amostra, quando é 30, se você for em 30 cidades, dá para ter um parâmetro bacana. Aqui em João Pinheiro, se você fizer uma busca, né, por exemplo, bairro, que João Pinheiro tem 30 bairros. Se você for em 30 bairros, você tem uma média bacana, né? Uma porcentagem bacana de quem vota em quem, né? Isso é bacana, isso. No caso, não é a média nesse caso, aí seria uma outra estatística, né? A estatística aí seria a porcentagem de votos, né? Depois faria a média. Nessa eleição, professor, se não fosse essa pandemia, nós podíamos ter feito, né? Essa Podia, podia fazer um negócio desse, uma amostra dessa, né? Um trabalho assim, em grupo, assim, se sairiam entrevistando, a gente colocaria os dados depois numa planilha e geraria essa estatística, né, de quem ganharia a eleição. E assim, estatisticamente mostrando, entendeu? Porque aqui fica muito simples. Uma vez que eu faço isso, que eu calculo, eu pego os bairros, no caso aqui os meus seriam bairros, né? Como é que eu faria isso, né? Aqui raciocinando. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver aqui, quer ver? Como é que eu faria esse experimento, né? Eu teria aqui, deixa eu ver, bairros de João Pinheiro, Minas Gerais. Deixa eu ver se tem uma lista aqui. Mapa do município. Ah, eu acho que eu tenho aqui os bairros, aqui vai ficar difícil de olhar, porque ele tá, aqui ó, tá vendo? Bairro Centro aqui, ó. Ah, quer ver? Deixa eu pesquisar aqui, aí já é uma, deixa eu ver se eu consigo aqui. Não, peraí, né, que não. Editar, visualizar, tirar. Localizar. Bairro. Como é que eu faço para fazer uma busca avançada aqui? Pesquisa avançada. Já é um negócio mais. Vou escrever bairro. Vou mandar ele pesquisar. Ah, aqui, ó. Aí eu vou selecionar isso aqui. Ctrl C. Aí eu vou vincar.
Não deu, não? Aqui não consigo colar não. Não, mas eu tenho esses dados. Quer ver? Eu tenho isso aqui num outro. Eu consigo fazer isso aqui rapidinho. Será que eu consigo? Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó, eu acho que eu tenho esses dados aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Tô querendo os bairros, tá? Isso que eu tô fazendo aqui. Tô querendo os bairros de João Pinheiro. Deixa eu ver se eu tenho mesmo. Ah, agora eu tenho. Aí, ó, João Pinheiro tem. Nossa, 30 bairros, certinho. Será que tá atualizado? Ah, tá. Esse aqui tá atualizado. Nossa, tem cada bairro aqui que eu nem conhecia. Ó, deixa eu organizar isso aqui. Como é que eu faria essa pesquisa, né? Eu entrevistaria, colocar aqui 30 pessoas em cada bairro. Então, eu entrevistaria 900 pessoas. Olha lá, ó, beleza. Aí eu faria isso, né? Aí aqui, ó, eu vou ter o resultado, né? É para gerar o resultado aqui, eu vou gerar um número, né? Eu vou gerar aqui um número entre, vou colocar aqui 40% e 100%. Estou gerando dados aqui aleatórios, tá? Não é um real, não. Isso aqui é do candidato 1. Não importa aqui o candidato, né? O candidato número 1 aqui, que eu vou identificar. Ah, beleza. No Santa Cruz, ele tem 96% das intenções, né? Eu entrevistei. Aí, como é que eu sei isso? Ah, não. Aí eu vou fazer direito aqui, ó. Aí, aqui, ó. Como é que eu vou calcular isso aqui? Não, aí eu vou. Peraí, eu vou fazer o trem mais bacana. Vou fazer assim, não. Vou gerar aleatório, não. Eu vou. Se o cara. Se o resultado é 1, ó, vou gerar aleatório aqui. Entre 0 e aleatório. 0 Zerar. ou 1. Deixa eu ver o que, que ele vai fazer aqui. Isso. Aí eu vou entrevistar 30 pessoas em cada bairro. Vou ver aqui, ele está no. Aí, ó, olha que interessante aqui, como é que eu farei? Isso aqui é as perguntas, né? Isso aqui é a pessoa, né? Pessoa, cidadão, pessoa. Vou colocar aqui, ó, número 1. Vou ter que fazer isso para cada um. Aqui, a pessoa número 2.
Perfeito. E aí vou até a pessoa, vamos colocar aqui que eu entrevistei 30 pessoas em cada bairro. Beleza. Isso. Beleza. Então tá lá as 30 pessoas. Aí aqui, ó, eu fiz a mesma coisa para cá. Isso. E agora eu vou fazer a mesma coisa para todos os bairros. Vinte e sete, 28, 29, 30. Isso. Aí aqui, ó, o que que eu vou fazer? Que interessante. Aqui agora eu vou calcular a porcentagem do candidato 1. A pergunta é, em quem que você vota? Né? Candidato 1, você vota nele? Não, então você vota, automaticamente você vota no outro, né? Mas ele tem outros critérios que você tem que considerar. Mas quem vota no candidato 1, eu vou fazer aqui aleatoriamente. O que que eu vou fazer? Ó? Vou fazer a soma dos uns. Os uns é quem vota, os positivos, vamos dizer assim, né? Desse cara até o 32. Nossa, não é assim não, peraí. A soma aqui vai ser desse cara até o 30 aqui, ó. Esse. Soma. Deu certo? Não, peraí, deixa eu fazer de novo. Isso, agora acho que vai dar. Ah, ó, deu 14. Eu pego 14 e divido por 30, né? Para saber a porcentagem que ele teve nesse voto. De voto aqui, ó. Beleza. E aqui eu multiplico por 100, né? Porque para dar porcentagem, 60%. 60%. Aí ele vai mudando aqui porque está aleatório, né? Eu programei para aleatório. Beleza. Aí, mas depois eu vou tirar, não vai ser aleatório, não. Pronto. Então, ó, o que que eu estou querendo dizer aqui, ó? Que isso foi gerado, né? No bairro Santa Cruz, teve 50%. No aeroporto, 46%. No Esplanada, 63% e assim por diante. Aí eu vou fazendo as contas, né? Em cada bairro. Aí eu vou pegar esse cara aqui e vou colar ele aqui, só os valores agora, ó. Então, pronto. Perfeito. Aqui eu ia fazer a média. Agora, essa média aqui, ó. Essa média aqui, ela é perfeita. O que que eu quero dizer? E essa média, ela vai dar certo. Ela não, dificilmente essa pesquisa aqui vai errar, né? Na média, ó, ele teve 49% aqui, ó. Então, como diz, ele vai perder a eleição, esse candidato aqui. Porque na média dos bairros, de todos os bairros aqui de João Pinheiro, né, ele não foi tão bem assim, né? Deixa eu só tirar aqui, para cá. Isso. Ó, teve bairro que ele foi bem, né? Ó, Jardim Predial ele teve 60% dos votos. Santa Cruz, 50%. Jardim Bugal, 3, 46,67%. Foi gerado aleatoriamente, né, gente? Só mostrar para vocês que foi gerado aleatoriamente. E eu ainda dei gerei aleatoriamente aqui os dados, né? Então a gente teria que fazer certinho, né? No centro, deu tanto, né? E assim por diante. Eu faria a média, na hora que eu faço a média, pronto, acabou. A média das porcentagens que ele teve em cada voto. É isso. Aí isso é a média da população. Eu já posso falar que o candidato tem 49% de chance.
Só que aí, no caso da pesquisa mesmo, aqui tem uma outra variável, né? Porque tem aqui os indecisos. Aí, se ao invés de colocar 0 e 1, você tem que colocar 0, 1. 1 é vota no candidato 1. 0 não vota no 2. Então, na hora que você marcou lá um X, é 1. Na hora que você marcou no outro, é 0. E para aquele cara que não sabe, aí você tem que criar uma terceira opção, que ela vai entrar aqui também na conta, né? Você tem que criar uma terceira opção, que é os indecisos, né? Aí você tem que colocar, porque às vezes tem gente indeciso. Depois, aí a gente faria sim, né, essa pesquisa, né? Você calcularia a média desses bairros, né? Você poderia também fazer uma contabilidade geral, né? Você pode fazer a média dos bairros ou pode chegar também e somar aqui quantos uns que tiveram, né? Você pode fazer isso também, tem como. Mas, enfim, aí é um pouco mais elaborado, isso aí é, como diz o outro, existe uma graduação só para estatística, né, gente? Que nós estamos fazendo, só mostrando para vocês que quando você tira a média de várias amostras, porque aqui, ó, isso que é o teorema do limite central, é isso que ele está falando. Cara, se você faz isso, ó, isso aqui é uma amostra de 30 valores, ó, né? A gente tem que considerar, ó, lá no Santa Cruz você pegou 30 pessoas, aí ele ficou com 53, né? Eu fiz isso aqui, aí não, no caso aqui, né? Ele já mudou lá. Aqui ficou 50, você pegou 30 pessoas, no aeroporto você fez a mesma coisa, 30 pessoas. Esplanada, 30 pessoas. E você, além disso, depois você pega e faz a média disso, né? Então, meu amigo, a média, ela manda, porque você está fazendo a média de várias amostras, né? Você tem aqui várias amostras. Então, é muito preciso isso. E é isso que o limite do teorema central, ele está falando, né? É isso que ele está abordando aqui. É isso que é. Agora vocês têm condição de fazer a lista, que é para ser entregue na terça-feira, tá? Na aula de terça-feira eu vou tirar dúvidas de vocês dessa lista. Vocês fazem a lista de exercício 6, né? Está disponível no ambiente, é para vocês fazerem a lista de exercício 6. Não esquece de mandar, viu, César? Ah, não, já vou colocar aqui agora. Espera aí. Professora, desde a qual página? Essa planilha aí depois vocês podem utilizar, né? Então, deixa eu mandar aqui para vocês pegar o símbolozinho, né? Deixa eu já colocar aqui para vocês, ó. Na minha aba aqui, né? Eu vou colocar aqui, ó, estatística. E eu vou colocar lá no finalzinho, deixa eu ver se tem aqui. Postilão, já vou colocar aqui, ó. Como é que eu vou chamar essa planilha aqui? Para não ficar desorganizado. Aqui, porque aqui vem as videoaulas, eu vou colocar ela aqui, ó, abaixo da primeira videoaula. Vou fazer assim, só para não ficar desorganizado. Então, ela vai estar aqui, ó, entra ali. Ah, vou colocar ela dentro da lista 6, que aí adicionar ela aqui. Que é bom que vocês dão uma olhada na lista 6. Arquivo. Professor, Oi. semana que vem vocês vai dar pausa para nós, né? Folga? Verdade, verdade. Não vou dar, sabe por quê? Semana que vem é o dia da lista. Como é que vocês vão fazer, tirar a dúvida da lista?
Só se vocês não tiver dúvida, não tem problema não. Aí, no caso, então, não, professor, porque nós não temos 2 aulas. Só se vocês mandar pelo WhatsApp, eu tento dar uma olhada aqui, entendeu? Mas eu vou estar disponível. Vocês avaliam. 8h50 eu vou estar disponível. Se vocês tiverem dúvida, eu tiro a dúvida aqui da lista de exercícios, mas eu queria que vocês tentassem fazer a lista primeiro, né? Essa lista de exercícios é igual a aula de hoje. Ela é igual, na verdade, ela é até mais simples, nem precisa de fazer esses procedimentos, não, aqui, ó. Você é Responder, né, professor? Responder as questões, quer ver, ó? A lista 6 é da apostila. Deixa eu abrir a apostila aqui. Aí, por exemplo, aqui, ó, acho que é 108 a página. Aqui, ó. Apresente uma definição para distribuição amostral. Aí aqui, ó, o que é uma distribuição amostral já tem definido. No início do capítulo aqui, ó, é a distribuição de frequência das médias amostrais. É isso. Isso aqui é uma distribuição amostral, né? Ou então... Essa aí é a primeira lista? Essa é a lista 6. A lista 6. Oi? As distribuições amostrais são as distribuições de probabilidade para estatísticas amostrais. Aqui está mais geral, né? Que aqui ele não está colocando médias amostrais, ele está colocando estatísticas amostrais, né? Aqui ele está falando isso. Qual a relação entre o tamanho da amostra e a variabilidade de uma distribuição amostral de médias? Né? Aqui ele está falando outra coisa. Qual que é... que ele está querendo dizer aqui, né? Na medida em que o tamanho da amostra aumenta, ó, já tem a resposta. A distribuição amostral tende para a normalidade. E a variabilidade amostral decresce. Ou seja, em amostragens maiores, as médias amostrais tendem a agrupar em torno da média populacional, o que é desejável quando se quer estimar a média da população a partir da média amostral. E a variabilidade é menor quando o tamanho da amostra é grande. É isso, essa é a resposta da questão 2. Explique por que repetidas amostras retiradas de uma mesma população tendem a variar entre si, né? Por que que isso acontece, né? Pelos desvios que tem cada amostra, né? Cada amostra tem ali os seus desvios, né? Então, aqui é por causa dos desvios padrão, né? Que tem, né? Então, elas têm essas variações, né? Entre si. À vista do teorema limite central, quando é necessário... Então, assim, baseando no teorema do limite central, o que é o teorema limite central mesmo? Quando você tem... Você vai crescer o número de médias amostrais, né? Repetindo aqui, ó. À medida que o tamanho da amostra aumenta, a distribuição de frequência das médias amostrais tende-se a se aproximar cada vez mais da distribuição normal. É exatamente isso. Quando você tem uma amostra de tamanho 30, você vai ter uma distribuição de frequência. Quando você pega para 60, essa distribuição de frequência, ela vai aproximar da distribuição normal, mais do que a de 30, e a de 90 mais ainda. É isso que ele quer, é isso que é o teorema, né? Quanto maior, mais perto. Mais perto da distribuição normal. Quando é necessário saber se uma população investigada... Não, aqui, ó.
à vista do teorema central, quando é necessário saber se uma população investigada tem distribuição normal. Aí ele já está falando de população. Aí você já tem a resposta aqui, ó, que é para amostras menores. Quando você tem a amostra menor, aí o teorema central ele não vale. Ele só vai valer se a população já tiver uma distribuição normal. É isso que. Então, quando é menor, quando você está trabalhando com valores menores, né? Aí é necessário saber se a população tem distribuição normal e não a amostra. Aí você tem que saber da população. Aí, a quinta, uma população considerada grande tem média 10, desvio padrão 0,7. Então, a população, isso é a população, não é a amostra, não. Aí eles pegou uma amostra de 40. Qual que é a média da distribuição amostral? Uai, se da população é 10, da distribuição amostral vai ser igual a 10. E qual que é o desvio padrão da distribuição amostral? Aí tem uma fórmula aqui, ó, que é o desvio padrão da distribuição amostral é o desvio padrão da população dividido pela raiz do tamanho da amostra. Se o desvio da população é 0,7 e a raiz de 40 é mais ou menos 6,32, então a resposta aqui é 0,11. É isso, essas são as 5 questões. Vocês têm que fazer isso antes do Natal, me entregar. Tem que fazer na planilha essa última aí? No capítulo anterior também, tá? Que é a de amostragem, né? Qual a diferença entre os métodos de amostragem probabilístico e não probabilístico? Quais as características de uma amostragem aleatória simples? Quando utilizamos a amostragem por cotas? Eu já até respondi isso aqui com vocês, eu acho. Nós já fez, professor. Hã? Essa aí nós já fez, só falta entregar. Ah, só falta entregar, né? Qual a diferença entre ciência e amostragem? Isso. Aí vocês vão entregar juntos, com a de baixo. Isso mesmo. Beleza, galera? Beleza. Então, até terça, então. É isso. Tchau. Até. Boa noite, gente. Boa noite.